Todos acharam? Vamos lá. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Todos nós assim, ó. Assim vos digo que alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Queridos e amados irmãos, eu quero que você preste bem atenção no que a palavra de Deus vai falar ao nosso coração. Quando nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a Bíblia diz, irmão, que Jesus estava em um certo lugar. A Bíblia diz que se reunia os publicanos e os pecadores para ouvir Jesus. Por quê? Porque toda palavra que saía da boca de Jesus saía palavra de fé, saía da boca de Jesus palavra de esperança, saía da boca de Jesus palavra de restauração, saía da boca de Jesus palavra de confronto. Quando nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 11 ao 17, a Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que no momento que Jesus estava pregando a palavra de Deus, ele avista uma mulher, mas essa mulher estava com 18 anos curvada. Jesus pregava e no mesmo momento que ele pregava, ele avistou uma mulher que estava curvado 12 anos, porque o propósito do evangelho, irmão, o propósito do evangelho é libertar, o propósito do evangelho é restaurar, o propósito do evangelho é mudar a história, o propósito do evangelho não é dar carro, o propósito do evangelho não é dar dinheiro, não. O propósito do evangelho é curar a tua alma, o propósito do evangelho é tirar a tua dor da alma, o propósito do evangelho é tirar a angústia e botar alegria. O propósito do evangelho de Deus é te salvar e libertar. A Bíblia diz que quando Jesus termina de pregar, ele vê aquela mulher que não estava um dia, não estava um ano, não estava 2 meses, não estava 2 anos, ela estava 18 anos encurvada. Mas o que me chama a atenção é que ela estava com 18 anos, aleluia, com a enfermidade. Ela estava com 18 anos sofrendo, ela estava com 18 anos com algo que ela não queria. Mas o que me chama a atenção é que ainda ela estava na sinagoga. O que me chama a atenção é que ainda estava na igreja. Sinagoga é na igreja. Ela estava, aleluia, com enfermidade, mas ainda estava adorando. Ela estava passando um momento difícil, mas ainda ela estava adorando. O que me chamou a atenção, que Jesus avistou ela, não foi na casa dela, não. Jesus avistou ela, aleluia, não foi passeando. Jesus avistou ela escutando a palavra de Deus. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Talvez nesta noite eu estou pregando para alguém que o inimigo
inimigo assoprou, dizendo que Deus não está escutando a tua oração, dizendo que Deus não está escutando, aleluia, o teu clamor. Também nesta noite eu estou pregando para alguém que está vindo para a casa do Senhor, que está vindo, aleluia, adorar o Senhor, e talvez o inimigo tenha assoprado, dizendo que Jesus não está vendo o teu esforço. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Se você está vindo para a casa do Senhor, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está andando na direção de Deus, eu quero te dizer que Jesus já te avistou. Eu quero te dizer algo da parte de Deus, que Jesus já te contemplou, assim como ele contemplou aquela mulher que estava na sinagoga com enfermidade. Jesus vai te contemplar, Jesus vai contemplar a tua oração, Jesus vai contemplar o teu clamor, Jesus vai contemplar, aleluia. Ele já contemplou esse momento que você está passando. Talvez o inimigo assoprou no teu ouvido, dizendo: Jesus não está vendo esse sofrimento, Jesus não está vendo a tua luta. Talvez o inimigo assoprou, aleluia, no teu ouvido, te dizendo que Jesus não está escutando a tua oração. Mas eu quero te dizer que é mentira do inimigo, porque enquanto tu está aqui na igreja, Jesus trabalha na tua casa. Enquanto tu está escutando a palavra, Jesus ele começa a trabalhar naquilo, aleluia, que você necessita. Enquanto você está aqui adorando Deus Todo-Poderoso, enquanto você anda na direção de Deus, Deus está batalhando, Deus está pelejando por ti. Então eu quero te dizer algo da parte de Deus. Talvez você venha orando há tanto tempo, talvez você venha orando um ano, talvez você venha orando 2 anos, talvez você venha orando 5 anos e nada aconteceu. Mas eu quero te dizer que o céu não é para aqueles que desistem, não. O céu, aleluia, não é para aqueles, aleluia, que a primeira dificuldade, aleluia, baixa a cabeça, não. O céu é para aquele que persevera, o céu é para aquele que não desiste, o céu é para aquele que enfrenta, o céu, aleluia, é para aquele, aleluia, que não desiste quando a porta fecha, não. Oh glória, o céu, aleluia, é para aqueles que olham para a dificuldade e está o maior reboliço, mas mesmo assim ainda está na posição diante do Deus Todo-Poderoso. Entendam uma coisa, irmão, essa enfermidade, esse momento não é para te parar. Eu me lembro da mulher do fluxo de sangue. Nesta tarde eu estava, aleluia, meditando naquela passagem. A Bíblia diz que foi 12 anos, e eu fui pesquisar, aleluia, seria impossível uma mulher viver 12 anos, aleluia, vazando sangue. É impossível uma mulher viver 12 anos, aleluia, perdendo sangue. Sabe o que é que eu entendo, aleluia? A mulher passou 12 anos, mas mesmo 12 anos sofrendo, Deus já cuidava para no grande dia dar a cura dela. Ela passou 12 anos sofrendo, mas mesmo assim na dor, Deus estava cuidando. Mas mesmo assim, aleluia, naquele momento Deus já cuidava daquela mulher. Agora você entende, porque até hoje você está sentado nessa cadeira. Agora você entende, aleluia, porque até hoje você está de pé. Sabe por quê? Por no momento que você queria parar, Deus já estava curando. No momento que você já queria desistir, Deus já estava cuidando. No momento que tu queria abaixar a cabeça, Deus já estava te dando força. Agora eu quero te dizer algo da parte de Deus. Agora eu vou te provar que Deus é na tua vida. Como? Agora eu quero que você olhe para a luta que você já passou. Agora eu quero que você olhe por momento que você já passou. Se até aqui você suportou, é porque não foi mérito teu, mas foi mérito de Deus, porque Deus te fortaleceu. Então não é tempo mais, irmão, aleluia, de andar de cabeça baixa, não é tempo mais, aleluia, de andar triste, não é mais tempo, aleluia, de desistir dos projetos de Deus, não. Você já pegou na mão do arado, e aquele que
pega a mão do arado, aleluia, não pode soltar. Porque tu não sabe, irmão, tá espioso. Mas ainda tem um Deus ainda que cura. Mas ainda tem um Deus que nos ajuda. Mas ainda tem um Deus que nos fortalece. Então eu quero te dizer algo da parte de Deus. O propósito do evangelho é curar. O propósito do evangelho é libertar. Então, querido, a Bíblia diz que Jesus avistou aquela mulher. E quando Jesus avistou aquela mulher, a primeira coisa que ele fez foi liberar uma palavra de cura. Porque todos que vão até Jesus, todos aqueles que se entregam por inteiro, de corpo, alma e espírito, quando chega até Jesus, Jesus libera uma cura. Jesus libera uma libertação. E Jesus, ele libera o principal, a salvação. Porque a maior bênção, irmão, aleluia, não é uma casa boa, não é um carro bom, não. A maior bênção é a tua salvação. Porque vai chegar um dia que Jesus vai vir pregar a sua igreja. Vai chegar um dia, aleluia, que a trombeta vai tocar. E a igreja do Senhor que estiver limpa, ela vai subir para o céu de glória. Hoje nós estamos passando por sofrimento aqui. Hoje nós estamos passando por dor aqui. Mas quando chega lá, a Bíblia diz que não vai ter nem choro, não vai ter nem dor. As lágrimas vai cessar. Quando nós chega lá, irmão, aleluia, não vai ter tempo, aleluia, para conversar com o irmão, com a irmã, não. Chega lá, você é santo. É santo. É santo. Então o crente, ele tem que estar, aleluia, é conectado no céu de glória. E nesta noite Deus vai restaurar a tua alma, vai restaurar o teu espírito. Nesta noite Deus vai trazer a cura. Nesta noite Deus vai tirar toda a ansiedade, vai tirar toda a preocupação, na autoridade do poder do nome de Jesus. Voltando aqui para a palavra que nós acabamos de ler, Jesus agora ele conta uma parábola. Ele conta a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas. Mas só que essa 10 dracmas, e naquele tempo dracma era algo valioso, era uma coisa muito cara. E aquela mulher, ela tinha em suas mãos 10 dracmas. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Você carrega uma coisa valiosa. Cuidado para você não perder aquilo que é valioso que está sobre a tua vida. A Bíblia diz que essa mulher tinha 10 dracmas. A Bíblia diz que ela perdeu uma. Mas o que me chama a atenção é que ela perdeu, não foi fora, ela perdeu dentro de casa. Ela não perdeu, não foi passeando, ela perdeu dentro da sua própria casa algo valioso. Quantos servos de Deus que está na casa, que está adorando, mas já perdeu a dracma, mas perdeu algo valioso. Por quê? Porque não deu valor à dracma. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Nesta noite é noite de nós procurar a dracma. Nesta noite é noite de nós procurar aquilo que é mais valioso na vida de um ser humano. E o que é? Se chama o Espírito Santo de Deus. É isso que é mais valioso na vida do homem. Sabe por quê? Porque através do Espírito Santo de Deus você vai adquirir todas as coisas que for da vontade do Deus Todo-Poderoso. Então nesta noite eu quero te dizer algo da parte de Deus. Talvez você tenha perdido a dracma, mas nesta noite Deus vai te dar a direção para tu achar novamente a dracma sobre a tua vida. Nesta noite Deus vai te dar a direção, aleluia, para tu buscar aquilo que você perdeu. Aleluia, oh glória, pelo momento, aleluia, pelo descuido talvez você tenha perdido, mas nesta noite Deus
vai te dar direção para você encontrar algo valioso, em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmão, que quando ela perde a dracma, a Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia. E o que é que significa candeia na Bíblia? Candeia significa duas coisas: significa luz e significa a palavra. Ela deu o primeiro passo para achar. Mas nesta noite, Deus, ele te convida a trazer para dentro de você a luz do Senhor. Porque quando a luz, irmão, ela entra na vida de alguém, sabe por que muitas pessoas não gostam de carregar luz? Porque quando você acende a luz dentro de uma casa, você vai ver o que está bagunçado e o que não está bagunçado. E quando nós aceitamos Jesus, ele clareia tudo aquilo na nossa vida que precisa ser ajeitado. Mas nesta noite eu quero te dizer algo da parte de Deus. Nesta noite, em nome de Jesus, é noite de você trazer a palavra para dentro de você. Nesta noite Deus vai te acender. Nesta noite Deus vai te ajudar a procurar a dracma que tinha perdido. Essa mulher, quando ela perdeu a dracma, outra coisa que ela fez, ela foi varrer a casa. Quando nós falamos de varrer a casa, é porque precisa ter uma limpeza. É algo que está sujo. Tem gente que está dentro da casa de Deus, mas a casa ainda precisa ser varrida. Tem gente que está dentro da casa do Senhor, mas ainda a casa está suja. Por isso, aleluia, oh glória, a casa está suja. Mas nesta noite Deus te convida a nós fazer uma varredura na nossa casa. Será o que foi que nós botamos dentro da nossa casa? Será onde é que está sujo na nossa casa? Porque o Espírito Santo, ele só habita em casa limpa. E quando a casa estiver suja, o Espírito Santo não habita. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que o teu corpo é para habitar a presença de Deus. O teu corpo não é para habitar o pecado. O teu corpo, aleluia, não é para habitar o desejo da carne, não. O teu corpo não é para habitar o teu eu, não. O teu corpo é para habitar a presença do Espírito Santo de Deus. O teu corpo é para habitar a palavra de Deus. O teu corpo, aleluia, é para habitar as coisas do céu. O teu corpo, aleluia, é para carregar o Espírito Santo de Deus. O que tem de gente dentro da casa de Deus, mas o Espírito Santo não se encontra na casa. Mas nesta noite, em nome de Jesus, é noite, aleluia, de Santa Ceia. É noite de nós se examinar. É noite, aleluia, de nós trazer a luz para nossa casa e olhar para dentro da nossa casa o que precisa ser varrido, o que precisa ser lavado, o que precisa ser purificado. Talvez nesta noite, aleluia, eu estou pregando para alguém, aleluia, que a casa está suja. Como, irmão? Talvez a casa está suja ainda de mágoa. Talvez a casa, aleluia, ainda está suja, aleluia, de um passado sombrio. Talvez nesta noite eu estou pregando para alguém que a casa ainda está suja por uma rejeição do passado. Talvez nesta noite eu estou pregando para uma casa que está carregando ódio há muito tempo, aleluia. Talvez eu estou pregando, aleluia, para alguém que a casa, aleluia, está carregando frustramento no casamento, frustramento, aleluia, na vida sentimental. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Hoje eu e você tem a chance de fazer a varredura na nossa casa e deixar a presença de Deus habitar no nosso corpo, e deixar a presença de Deus habitar na nossa vida. Hoje nós temos a oportunidade, aleluia, de colocar
tudo que não é de Deus para fora e deixar a presença de Deus habitar na nossa alma, habitar no nosso coração, porque o desejo de Deus, irmão, é te dar uma grande paz. O desejo de Deus é te dar uma grande alegria. O desejo de Deus, irmão, é te dar uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida, aleluia. O desejo de Deus é te dar um pedacinho do céu aqui na terra. Tem muita gente que está na casa de Deus, mas ainda está vivendo uma vida de tribulação, ainda está vivendo uma vida frustrada, ainda está vivendo uma vida de cabeça baixa, ainda está vivendo uma vida mijil, não tem alegria, não tem paz, sorre de dia, oh glória, até sorre, mas quando vai deitar, aleluia, começa aquele atormento. Não, eu quero te dizer que de noite, quem tem que te visitar, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. De noite quem tem que te visitar é a presença de Deus. De noite, aleluia, na madrugada, quem tem que se manifestar é a presença de Deus. Não é a tristeza, não é a insônia, não é a ansiedade, não. De noite quem tem que se manifestar na nossa vida é a presença de Deus. Eu quero te dizer algo da parte de Deus, que tu não foi comprado, não foi por ouro e não prata, tu foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu quero te dizer que você está do lado de Jesus, e quem está do lado de Jesus, irmão, ele pode estar andando de pé, ele pode ter só um sapato, ele pode ter só uma camisa, ele não pode, aleluia, ter a melhor merenda, mas ainda a alegria queima dentro dele, mas ainda a paz queima dentro dele. Esse é o evangelho de Deus que quer dar para o seu povo nessa terra de aflição, nessa terra de luta, nessa terra maligna, a qual o inimigo está querendo tomar de conta para destruir vida. Mas nesta noite, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo preparou contra a tua vida, para ver tu frustrado, para ver tu depressivo, para ver tu de cabeça abaixo, nesta noite, na autoridade do poder do nome de Jesus, que venha cair por terra, que venha cair por terra, que nesta noite você venha sair daqui com alegria, com a paz, porque nesta noite Deus vai te encher com a verdadeira paz. Irmão, a melhor coisa que o servo de Deus ele tem que carregar, não experimentar, mas vai carregar, é uma vida de paz com Deus, uma alegria que vem de Deus. A Bíblia diz que quando essa mulher perdeu o dracma, ela se levantou, ela trouxe a luz para dentro da casa, e depois ela começou a varrer a casa, ela começou a limpar a casa, para trazer, para achar aquilo que era valioso para a vida dela. E ela varreu, e quando ela varreu, a Bíblia diz que ela achou, e quando ela achou, ela se alegrou, ela chamou as amigas para fazer banquete. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós achamos o Espírito Santo de Deus dentro da nossa alma, quando nós achamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós começamos a comemorar, nós começamos a ficar alegre, nós começamos a sorrir. O cenário de tristeza começa a mudar, o cenário de angústia começa a mudar, o cenário, aleluia, de luto começa a mudar. Sabe por quê? Porque nós achamos uma alegria verdadeira, que não, uma alegria que vem do céu, não uma alegria que vem da terra. Toda alegria que vem da terra é passageira, mas a alegria que vem do alto é para sempre, é vida eterna. A alegria que vem do céu, aleluia, é uma alegria que não acaba hoje. A alegria que vem do céu é todo o tempo, até Jesus voltar. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Eu quero te dar alegria, não por fora, mas no teu interior.
Eu quero te dar alegria, aleluia. Não é dessa terra, mas é a alegria que vem do céu. Nesta noite Deus quer te dar uma paz, quer te dar uma alegria interior, meu irmão. E quando ela acha aquilo, ela começa a se alegrar, porque ela achou algo valioso. Você tem algo nas tuas mãos, irmão, que é valioso. Você tem algo que você carrega, é valioso. Não troque a presença de Deus por nada. Não larga a presença de Deus por nada. Vai ter momento, que o estreito vai chegar na nossa vida. Hoje à tarde eu estava no quarto, eu até pensei, o servo de irmão, Deus, ele não deixa ninguém na mão. Quando nós pensamos que vai dar errado, aí Deus abre outra porta para dar certo. Quando nós pensamos que nós vamos ser frustrados, aí Deus se levanta em favor do servo de Deus. Por isso que eu não deixo esse Deus, eu peço todo dia força para esse Deus. Irmão, entenda uma coisa: Deus nunca vai deixar aquele que é fiel com Ele na mão. Confundidos serão todos aqueles que se levantar contra os escolhidos de Deus. Confundidos serão todos aqueles que se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. Sabe por quê? Porque você é servo de Deus. Sabe o que foi que Deus, Ele me deu na minha vida? Sabe o que eu mais necessitava na minha vida? Duas coisas que eu necessitava. E hoje agradeço a Deus pelo que eu tenho e pelo que eu ando. A primeira coisa que eu necessitava era de uma paz. Era uma paz que vem do céu. É uma paz que vem do reino. A segunda coisa que eu precisava era alegria. Sabe por que eu gosto de falar da paz e de alegria de Deus? É porque o servo de Deus, ele precisa da paz e da alegria que vem do alto, que vem do céu, que tem de crente angustiado, o que tem de crente abalado, crente decepcionado, crente frustrado dentro da casa de Deus, mas oprimido, destruído por dentro. E pela lógica bíblica, não é por crente estar destruído por dentro, é por crente destruir as forças malignas. Então nesta noite, em nome de Jesus, Deus vai derramar sobre a tua vida uma cachoeira de alegria. Deus vai derramar sobre a tua vida uma cachoeira de paz. Quando eu começo a me lembrar quantas noites sombrias eu passei, mas Deus estava comigo, mas o Espírito Santo estava comigo. Quantas noites eu passei chorando, gemendo, mas eu perseverei, mas eu fiquei firme. Quantas noites eu acordei na madrugada, mas olhando para o céu e crendo que o Espírito Santo estava comigo, irmão. Você tem que ter convicção que o Espírito Santo está sobre a tua vida. Você tem que ter convicção que o Espírito Santo de Deus está contigo nessa luta, nessa dor. Tu tem que ter convicção, irmão, que tu carrega a presença de Deus. O evangelho que Deus quer te dar, irmão, como eu já falei, não é carro, não. O evangelho que Deus quer te dar, irmão, não é prata, não. Isso nós conseguimos trabalhando com o nosso suor. O evangelho que Deus quer dar, irmão, é transformação por dentro, é restauração por dentro,
Aqui tem alma que grita por paz, por alegria. Mas Deus vai derramar, irmão, sobre a tua vida uma paz. Deus vai derramar uma alegria. Tem momento que as coisas coxam. Tem momento que as coisas ficam estreitas, assim, fica. Mas como eu te falei, quando nós pensamos que vai dar errado, aí dá certo. Tem momento que o negócio fica estreito, a reboliço acontece. Mas isso aqui tem que ficar guardado ainda. Mas isso daqui tem que ficar guardado. Tem que ficar guardado, irmão. Então nesta noite, Deus, Ele te convida. Hoje nós vamos ceiar. Deus, Ele te convida a caçar dracma. Talvez você tenha perdido no meio das lutas, acochou o negócio. E talvez você tenha largado o Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha largado a presença de Deus. Sabe por que é bom carregar a presença de Deus? Porque tu vai ter alegria a todo tempo. Tu vai ter paz a todo tempo. Eu me lembro. Eu só conto quando Deus permite, irmão. Testemunho. Eu me lembro que uma certa vez eu me encontrava no quarto. Sabe qual era a minha cama? É o terno. Sabe qual era o meu travesseiro? A palavra de Deus. Mas acordava todo dia 3 horas da manhã. Saía do São Pedro para trabalhar na Ceasa 3 horas da manhã. E cantando: pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Com a alma angustiada, frustrado, mas ainda queimava a presença de Deus na minha alma. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Deixa queimar a presença de Deus na tua vida. Não larga. Não larga a presença. Tá estreito, tá? A família tá bagunçada, tá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje em dia minha mãe olha para mim e fala: Deus não deixa os servos dele desamparados. Eu falei para minha mãe um pequeno testemunho, já encerro. Falei: mãe, eu vou para a audiência. Seja o que Deus quiser, está nas mãos de Deus. Aí ela falou: Deus, Ele não deixa os servos dele na mão. Uma ímpia. E um dia eu estava trabalhando meio fraco, meio desistido. É nesse momento que Deus usa alguém para te levantar. E chegou uma mulher para mim e falou: nossa, o que Deus fez na tua vida. E aquilo ali me alegrou. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos que carregar o brilho do Espírito Santo de Deus. E nesta noite Deus vai te dar força para achar a dracma. E quando ela achou a dracma, ela se alegrou. E quando ela se alegrou, vai encerrar. Sabe o que Jesus falou? Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, um pecador que se arrepende. Deus não se alegra. Deus ele se alegra quando você é abençoado, quando tu recebe aquela casa do ano, aquele carro do ano.
Mas o que Deus se alegra é quando tu se arrepende diante dele, dizendo: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui reconhecendo os meus pecados. Então nesta noite é noite de nós reconhecer as nossas falhas e os nossos pecados. E eu creio, irmão, que nessa noite, se tu abrir teu coração, tu vai ter uma semana, não uma semana, tu vai carregar uma alegria, uma paz sobrenatural que tu nunca experimentou, para a glória do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Queria que a igreja ficasse de pé só para me fazer uma oração. Já passar para o pastor. Ele está aqui. Ele está aqui. Abre teu coração, Ele está aqui, o Espírito Santo. Como eu estou desejando a presença dEle, irmão. Eu desejo a presença dEle. Ele está aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Nessa noite eu quero fazer uma pequena oração, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está aqui nessa casa, Pai. Quero te apresentar a vida desse homem, Pai, dessa mulher, Pai, que talvez, meu Pai, está vivendo um momento, Pai, sombrio, vivendo, Pai, uma vida, Pai, de mesmice, não tem paz, não tem alegria, não tem sentido. Mas eu quero te apresentar, meu Pai, essa vida dessa noite, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa derramar um bálsamo, meu Pai. Um bálsamo, meu Pai, da tua presença, Senhor. Que esse coração pode se encher de alegria. Esse coração possa se encher de paz. Que nesta noite, meu Pai, nós venhamos sair daqui renovados, Senhor. Renovado pela uma água viva, uma água que vem do céu, uma água que vai renovar o nosso interior, meu Pai. Que nesta noite o Senhor venha tirar, Pai, toda mágoa, toda angústia, toda opressão, Pai, todo passado sombrio, meu Pai. E que a tua presença, Espírito Santo de Deus, venha se manifestar todos os dias, todo momento. É no trabalho, é na nossa casa. Nos ensina, Senhor, a amar, Senhor. Amar, meu Pai, aquele drogado, aquele viciado, Pai, que está preso. Nos ensina, meu Pai, ter um coração puro, assim como Davi pediu, Senhor. E valorizar o teu Espírito Santo. Igreja, o que nós temos mais valioso é o Espírito Santo de Deus. Não deixe o Espírito Santo de Deus por nada, porque é Ele que vai nos ajudar. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.